Bom dia, amada do Senhor. Que neste momento você possa aquietar seu coração, se precisar dar ordem à sua alma para se aquietar e peça a Deus para falar com você através da sua palavra. Amém? Nosso texto está em 2 Coríntios 1, 21, 22 e diz assim a palavra do Senhor: Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Aleluia. A unção é a presença de Deus, é a glória de Deus que nos respalda no cumprimento do nosso chamado. Ela nos capacita a realizar com eficiência aquilo que jamais conseguiríamos através de nossos próprios esforços. Todas nós precisamos da unção de Deus. Ela é fundamental para termos bom êxito em tudo. A Bíblia diz: os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, lá em Romanos 11, 29. Deus colocou dons em você, mulher, e tem um chamado para sua vida. Essa verdade nunca muda. A decisão de reconhecer esses dons e compreender seu chamado depende de você. O Senhor não tenta esconder seu chamado de você. Na verdade, ele costuma deixá-lo tão óbvio que nem conseguimos reconhecê-lo, pois estamos procurando por algo diferente. Contudo, não se confunda pensando que os dons e o chamado são o mesmo que a unção. A unção é um toque especial de Deus em nossa vida. Quando operamos com os dons e o chamado, o toque do Senhor dará vida aos dons para serem usados poderosamente para a glória e o propósito dele. A unção corresponde a uma presença especial do Espírito Santo que acende a chama dos dons e do chamado, a fim de que eles levem vida a outras pessoas e cumpram o plano de Deus. Aleluia! É importante saber que a unção pode ser perdida. É possível abdicar dela por meio da desobediência ou do pecado. Um exemplo disso foi a experiência de Sansão. Ele tinha o dom da força, tinha aquela força poderosa de Deus na vida dele, e o seu chamado era usá-la para a glória de Deus. Sua força era representada pelos cabelos compridos e ele recebeu a instrução de nunca cortá-los. Quando em sua insensatez ele se envolveu com Dalila, contou-lhes o segredo da sua força. Ela o dopou e enquanto Sansão dormia, cortaram seu cabelo. Quem conhece essa história? Ao acordar, ele percebeu que os filisteus o haviam capturado. Ele pensou que ainda tinha força suficiente para se libertar, mas não sabia que o Senhor já o tinha deixado. Você acha lá a história de Sansão em Juízes, capítulo 16, lá. O Senhor se retirou da vida de Sansão por causa da desobediência. Outro exemplo de perda de unção é de Saul, que desobedeceu a Deus e perdeu a unção para ser rei sobre o seu povo. Saul rejeitou as instruções divinas, portanto o Senhor também o rejeitou como rei. Vê lá em 1 Samuel 15, a história lá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno começou a atormentar. Deus nos concede dons e chamado para que cumpramos nosso propósito e ele não os toma de nós. Em contrapartida, a unção é um dom tão precioso que, se não a valorizarmos e dermos as costas aos caminhos do Senhor, a perderemos. A Bíblia diz: vocês têm uma unção que procede do Santo, 1 João 2,20. Também afirma: a unção que receberam dele permanece em vocês. A unção provém de Deus e habita em você. A obra do Espírito Santo em você e por meio de você leva suas ações dirigidas pelo Senhor e relacionadas à vontade dele e ao propósito de sua vida, a iluminar os outros. Deseja a unção divina, querida, naquilo que você faz, mas tome cuidado de não desobedecer a Deus de nenhuma maneira, nem de comprometer o Espírito Santo em seu interior. Eu oro para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. 1 Tessalonicenses 2,12, Paulo fala isso. Você nunca encontrará seu propósito longe de Deus, que a criou para esse fim. Não permita que sua mente seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Se a vida ficar difícil demais, é porque você está tentando viver com seus próprios esforços, querendo fazer sozinha as coisas acontecerem. Busque o Senhor em louvor e oração, e Ele lhe dirá para onde você precisa ir. Deus a capacitará a fazer aquilo para a qual Ele te chamou.
Creia nisso, mulher. Você tem a unção do alto, você tem a unção poderosa de Deus e ela vai te levar longe. Seja instrumento afiado nas mãos do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus.